Olá, meus amigos. Por qual razão o governo ainda não divulgou o calendário de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial? O que o governo está planejando e quais consequências podem vir disso? É isso que nós vamos debater no vídeo de hoje. Mas primeiro eu vou pedir para você deixar o gostei e também te convidar para se inscrever no canal para ficar por dentro de dicas e notícias a respeito de direitos sociais. Vamos dar início analisando uma nota oficial divulgada pelo ministro Onyx Lorenzoni ainda no mês passado. Então veja aqui, né, a fonte direto do site oficial do Ministério da Cidadania, né, a nota do ministro que começa dizendo o seguinte: devido ao alto número de informais cadastrados e a determinação do governo em não deixar ninguém para trás, todas as expectativas foram superadas e tornou-se imperativo solicitar crédito suplementar para poder completar o atendimento a todos. Então, o ministro já começa dizendo que vai ser necessário um crédito suplementar para dar conta de pagar todo mundo. Aí ele continua: cabe registrar que o recurso disponível para cada uma das três parcelas é de 32,7 bilhões. Já foram transferidos 31,3 bilhões e ainda serão avaliados cerca de 12 milhões de cadastros para a primeira parcela. Ou seja, ainda no mês passado, quando do pagamento da primeira parcela, já via que estava praticamente no limite do orçamento e do crédito disponível ao Ministério da Cidadania para a transferência do dinheiro do auxílio emergencial. Então, já na abertura dessa nota, o ministro já deixa claro que está havendo um problema orçamentário. Mais à frente, o ministro continua o seguinte: o Ministério da Cidadania produziu nessa data uma nota técnica e já solicitou ao Ministério da Economia a previsão para uma suplementação orçamentária o mais rápido possível. Em virtude disso, por fatores legais e orçamentários, pelo alto número de requerentes que ainda estão em análise, estamos impedidos legalmente de fazer a antecipação da segunda parcela do auxílio emergencial. Então, veja bem, o próprio ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, já informando que era necessário uma suplementação orçamentária o mais rápido possível e que estava impedido de fazer a antecipação dessa segunda parcela enquanto isso não fosse resolvido. Aí ele conclui dizendo o seguinte: após a definição da suplementação orçamentária ser feita pelo Ministério da Economia, iremos completar o atendimento da primeira parcela e anunciar o calendário de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial no mês de maio. Então, por fim, fica claro aqui que esse calendário da segunda parcela só sairia quando essa questão dos valores, do orçamento, fosse resolvido. Aí a pergunta que fica no ar é a seguinte: quando falta dinheiro, o que o governo tem que fazer? O caminho mais fácil é emitir moeda na economia. O Banco Central faz operações de título da dívida pública e determina que a Casa da Moeda faça a impressão de papel moeda, de cédulas de dinheiro. De acordo com reportagem da revista Reuters, órgão de imprensa reconhecido até internacionalmente, fontes do governo disseram que essa questão da escassez de moeda é sim um fator preocupante. Na reportagem consta o seguinte: uma das fontes disse que a escassez de cédulas de dinheiro levou ao atraso da segunda parcela, enquanto outra disse que o pagamento ainda não tinha ocorrido porque a primeira parcela ainda estava sendo paga, o que causaria tumulto nas agências. Essa pessoa, porém, confirmou que há uma escassez de moeda que preocupou o governo. Então, duas fontes do governo alegando que há sim uma preocupação com a escassez de papel moeda. Ainda devemos lembrar que no fim do mês de abril, o ministro da Economia, Paulo Guedes, não descartou a hipótese de emissão de moeda para aquecer a economia e para conseguir dar conta do pagamento das parcelas do auxílio emergencial. Mas essa questão de emissão de moeda na economia, impressão de papel moeda, ela não é tão simples assim, porque isso acaba gerando consequência. E a principal dela é a chamada inflação, que todo brasileiro já conhece de cor e salteado. Inflação não se resume somente ao aumento do preço dos bens e serviços, mas também acontece quando há muito papel moeda disponível
e pouca riqueza. Ora, isso nada mais é do que a velha lei da oferta e da procura, não é? Havendo muito dinheiro disponível, muito papel moeda disponível, claro que ele perde o valor. Ou seja, muito papel moeda disponível, menor o poder aquisitivo desse dinheiro, o valor real desse dinheiro, na prática, diminui, porque falta riquezas, sobra moeda. Logo, o valor da moeda, o valor de compra dele, é reduzido. Em outras palavras, se tiver um aumento inflacionário, o benefício valerá na prática menos que R$ 600. Porque se a moeda perder o valor, o indivíduo vai poder consumir menos com aquela mesma quantia. Recentemente, o jornal Nexo entrevistou o economista Joelson Sampaio, que inclusive é coordenador do curso de economia da FGV. E na reportagem, ele elucidou esse tema da seguinte maneira: como avalia a ideia de emitir moeda em meio à crise da pandemia? Resposta dele: eu acho desnecessário no momento. Acho que o governo pode explorar mais o mercado de crédito via dívida. O governo ainda tem essa opção e vale mais a pena explorar o financiamento via dívida, venda de títulos ao setor privado, do que via emissão de moeda. Há essa possibilidade, e ela, a princípio, teria menos prejuízo para a economia do que a emissão de moeda. Mais à frente ele continua: o Brasil pode manter essa linha de dívida e aí sim pensar em imprimir mais dinheiro, numa eventual necessidade de pensar num plano B. Não sou necessariamente contra imprimir dinheiro, mas colocaria como plano B. Não pensaria nisso de imediato. Aí, há uma resposta a um segundo questionamento, ele disse o seguinte: emitir moeda nesse momento irá gerar inflação? Por quê? Vai, provavelmente. A grande justificativa de quem defende imprimir dinheiro é que a inflação está no nível muito baixo e a atividade econômica está no nível muito baixo, e que, portanto, haveria espaço para isso. Tudo isso é verdade, mas acho que o sinal não seria positivo. Acho que ainda temos espaço para usar a dívida em vez da emissão. Então, resumindo tudo que nós dissemos aqui, o ministro Onyx Lorenzoni afirmou que haveria um déficit de orçamento, né, que não teria dinheiro suficiente para pagar a segunda e terceira parcela. Né. Ministro Paulo Guedes e Banco Central defendem a ideia de emissão de moeda, né, e essa pode ser o principal motivo pelo qual ainda não temos um calendário oficial do governo de pagamento da segunda parcela, porque vai depender dessa sincronia entre o Ministério da Economia, Banco Central e Casa da Moeda, não é? De compra de títulos da dívida pública e emissão da moeda. E o último ponto, qual que vai ser o reflexo disso, né? Será que vai ter um aumento da inflação? Eu gostaria que você deixasse nos comentários a sua opinião a respeito dessas medidas, né? Será que é necessário imprimir mais dinheiro para dar conta de pagar esse benefício? Será que isso daí vai trazer inflação de volta para o Brasil? Por favor, deixe aí nos comentários o seu ponto de vista. Eu agradeço a atenção. Um abraço a todos.